Olá, senhores, boa tarde. Vamos seguir com as nossas aulas. Na aula passada a gente viu modelagem para problemas de caminho mínimo, em problemas de rede. Então hoje vamos fazer a modelagem para o fluxo máximo. Então vamos modelá-lo e depois colocar no solver Excel para resolvê-lo. Bem, então vamos primeiramente listar quais são as nossas variáveis de decisão, qual é o problema. Aqui o que eu quero fazer é tirar um fluxo deste nó, ok? Quero tirar um fluxo dessa minha origem e levá-lo para o meu destino. E fazer isso de modo que o máximo saia da minha origem 1 e chegue no meu destino 2. Perceba que esse problema é completamente diferente do caminho mínimo. No caminho mínimo eu queria sair de 1 e chegar em 7 pelo menor caminho, da forma mais fácil, de modo a consumir a menor quantidade de recursos. Neste problema, o que eu quero é mandar o máximo possível de fluxo, utilizando todas as possibilidades disponíveis, de modo que o máximo de fluxo chegue em 7. Então, se o caminho 1 se assemelha a você escolhendo um trajeto entre origem e destino, este problema do fluxo máximo poderia ser interpretado como, por exemplo, você está abrindo a torneira na origem, cada um desses arcos representa uma tubulação, e eu quero que chegue o máximo possível de água em 7. Então, eu posso utilizar todos os arcos, ou o máximo possível de arcos. Cada arco tem uma restrição de fluxo máximo. Por exemplo, no arco de 1 para 2, eu só posso passar 6. Eu posso passar menos que 6? Claro, posso passar nada. Posso passar 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número entre 0 e 6, porque essa é a capacidade máxima do nó do arco entre 1 e 2. E todos os arcos têm uma capacidade máxima determinada. Eu quero, olhando para todos esses arcos, descobrir qual é o máximo que chega em 7. Ok? Então vamos fazer isso primeiro determinando as nossas variáveis de decisão. Então vamos seguir inicialmente determinando qual é a nossa variável de decisão. Neste nosso problema, temos que decidir o quanto vai passar em cada arco. Em cada um desses arcos eu preciso decidir o quanto vai passar. Então esta é a minha variável de decisão, que aqui está. O meu x e j, ele nada mais é do que a quantidade que passa entre uma dada origem e um dado destino, uma dada origem I e um dado destino J, ok? Então, vamos ter que definir para cada arco qual é a quantidade a ser utilizada. Olha, por que de cara eu já não somo todos os valores e chego à resposta? Porque eu não tenho a garantia de que esta é uma solução viável. Por exemplo, aqui no nó 1 eu posso sair 6, mais 4, mais 1. Isso dá 11. Aqui em 7, pelo visto, eu tenho a capacidade de chegada de 13. Então, eu já sei que 13 não vão chegar em 7. Afinal de contas, só pode sair da minha origem 11. Ok? Então, eu não sei o que acontece aqui no meio. Então, por isso que eu vou resolver através de um problema de programação linear. Então, uma vez que eu tenha definido a minha variável de decisão, vamos tentar definir o nosso z, a nossa função objetivo. Antes disso, olhem para cá e veja que se, ao invés de eu olhar para cada arco ao longo da rede, eu posso vigiar, entre aspas, essa rede em uma determinada seção dela. Por exemplo, eu posso vir aqui e ficar olhando para esse traço vermelho e verificar o quanto de fluxo passa por aqui. Olha, se eu definir o máximo que está passando por este arco de 5 para 7 e o máximo que está passando nesse arco de 6 para 7, então eu vou ter uma certeza. Toda a minha rede vai estar maximizada. Por quê? Imaginem que eu tenho aqui só duas possibilidades para chegar fluxo no meu destino 7. Se por estas duas portas, se por esses dois caminhos passa o máximo possível, significa que em toda a rede o máximo também está sendo passado. Essa é uma característica dos problemas de fluxo máximo. Na verdade, eu não preciso pegar o arco aqui no final. Eu posso fazer qualquer corte
ao longo da minha rede e maximizar os arcos pelos quais eu cruzei. Então eu poderia maximizar os arcos de 1 para 2, de 1 para 3 e de 1 para 4, ou poderia maximizar todos os arcos de 2 para 5, de 3 para 5, de 3 para 6 e de 4 para 6, ou posso maximizar apenas os arcos de 5 para 7 e de 6 para 7. No final você tem que encontrar a mesma resposta. Então, o que eu vou fazer tradicionalmente é maximizar todos os arcos que chegam no meu destino. Mas, de novo, repito, isso é uma opção. Eu posso fazer um corte vertical aqui ao longo da rede, de modo que poderia maximizar cada um deles. Mas aqui fica mais fácil, mais difícil de errar, ok? Então eu indico que você faça isso, pega o seu destino e veja todo mundo que entra no destino. Uma vez que você tenha determinado todos os arcos que chegam no destino, maximize esses arcos. Vamos fazer isso. Então, perceba que eu maximizei aqui o meu Z máximo entre 5 e 7, 6 e 7. Ou seja, de novo, eu maximizei apenas esses dois arcos. De novo, insisto que maximizando esses dois arcos, eu vou ter certeza que toda a minha rede está maximizada. E olhem que basta eu somar a variável de decisão referente ao arco x57 e a variável de decisão referente ao arco x67. Por quê? Porque x57 é o quanto vai estar passando neste arco e x67 é o quanto vai estar passando neste arco. Se eu tenho certeza que x57 vai ter valer o maior valor possível e x67 vai valer o maior possível, então eu tenho certeza que eu tenho o fluxo máximo. Novamente eu repito, o valor máximo de x57 não necessariamente é 4 e o valor máximo de x67 não necessariamente é 9. Tudo isso vai depender do que acontece antes. Eu sei que aqui eu tenho capacidade de 4 e capacidade de 9, mas eu não sei quanto que eu vou poder utilizar, ok? Bem, então, uma vez que eu tenha definido a minha função objetivo, vamos definir as minhas restrições. Observe que, diferente do problema do caminho mínimo da aula anterior, eu não tenho qualquer restrição para o nó 1. Não tenho nada a dizer sobre ele. Eu não preciso falar nada sobre ele. Mas eu tenho a dizer sobre o nó 2. Eu preciso garantir que todo fluxo que saia de 1 para 2 saia depois de 2 para alguém. No caso aqui, 5. Eu não posso ficar com uma quantidade perdida no nó. Tudo que entra no nó tem que sair do nó. Então a gente faz de novo as nossas restrições de balanceamento que fizemos no caminho mínimo. Então, para o nó 2, eu tenho que todo mundo que entra nele, menos todo mundo que sai dele, vai ser igual a 0, para garantir que nada vai ficar em 2. Faço isso para todos os nós. Para o nó 3, quem entra nele é apenas x13, tá aqui. Menos todo mundo que sai, x34, 35 e 36. Todo mundo igual a 0. Para o 4, todo mundo que entra em 4, 4 e 4. Quem sai? 6. Para o nó 5, quem entra no nó 5 é 5 e 5. Quem sai? 7. Então 5 positivo e 7 negativo. E finalmente para o nó 6, todo mundo que entra no nó 6, 6 e 6. 6 e 6. Quem sai? 7. Quem sai? 7. Ok? Essas são as restrições de balanceamento. A gente já fez isso no caminho mínimo. Creio que vocês tenham compreendido bem. Mas olhem para o problema e veja que isso não basta. Aqui eu só estou garantindo que tudo que entra tem que sair. Mas em nenhum momento eu disse o quanto x12 precisa valer. E nós sabemos que x12 vale, no máximo, 6. Eu não posso, em hipótese alguma, encontrar uma solução onde x12 valha mais do que 6. Ela pode valer menos, pode valer 0, pode valer qualquer número entre 0 e 6. Mas não pode valer nunca mais do que 6. E a mesma coisa para todos os arcos. Então eu preciso dizer isso aqui.
eu preciso dizer que x12 tem que ser menor ou igual a 6. Esta é a minha restrição de fluxo, né? A mesma coisa para 13. Então, o nó 13 tem que ser menor ou igual a 4. A mesma coisa eu vou fazer para todos os demais nós. Então, vamos, por exemplo, pegar o nó 14, ele tem que valer no máximo 1 e assim por diante. Então, 14, 1, 25, 4, 34 vale no máximo 3, 35 no máximo 1, 36 no máximo 3, 46 no máximo 4, 57 no máximo 4 também e 67 no máximo 9. Então, eu listei todas as restrições para cada arco. Perceba que, então, no problema do caminho mínimo, eu tenho menos restrições do que neste problema do fluxo máximo, onde eu tenho as restrições de balanceamento, exceto da origem e destino, eu não preciso desses caras, e tenho todas as restrições para cada arco. Perceba aqui que para cada nó intermediário, excetuando origem e destino, eu tenho uma restrição. Então, essa restrição do nó 2, essa restrição do nó 3, nó 4, nó 5 e do nó 6. E para cada arco eu tenho uma restrição. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcos. Eu vou ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 restrições aqui. Ok? Vamos agora colocar todos esses dados no Excel para sabermos a resposta. Então, uma vez que a gente esteja com o Excel aberto, eu vou passar esses dados para cá. Como que eu farei isso? Ora, a primeira coisa é listar todas as nossas variáveis de decisão, todos os nossos x's. Vou colocá-los aqui. Então, eu digito aqui todos os nossos x, todas as nossas variáveis de decisão. Em seguida, aqui embaixo eu vou determinar um local, vou destacar em amarelinho, local onde o solver vai preencher os valores de cada uma dessas variáveis. Então, o valor de x12 estará nesse local, o valor de x13 estará nesse local e assim sucessivamente. Quem vai preencher este campo em amarelo vai ser o próprio solver. E em seguida, vou colocar aqui o nosso z máximo. O nosso z máximo. Quais são os coeficientes de z máximo? Ou seja, quais são os números que multiplicam as variáveis de decisão lá na minha função objetivo. Então, vamos olhar aqui para a função objetivo e percebemos que existe apenas x57 e x67. Ora, então existe um umzinho aqui, existe um umzinho aqui. Este umzinho que está aqui, eu vou botar aqui. Então, 57 e 67. Todas as demais variáveis não estão listadas aqui. Isso significa que existe um zero multiplicando. Então, eu posso dizer que é 0, 0, 0, 0. Então, é como se lá a função objetiva tivesse 0 vezes x13, 0 vezes x14, 0 vezes x25, 0 vezes x34 e isso para todas elas, exceto x57, que eu tenho 1 vezes x57, 1 vezes x67. Resultando, vão sobrar apenas x57 e x67 aqui. Uma vez que eu tenha colocado essa função objetivo aqui, eu preciso colocar a fórmula dela. Então, eu vou destacar em azul tudo que tem fórmula. Então, eu vou inserir aqui. Como esse cara é muito simples, você poderia simplesmente fazer isso. Ó. Isso vezes isso, mais isso, vezes isso. Ou ainda, você poderia fazer somente isso. Isso mais isso. O solver entenderia. Mas como eu estou fazendo para um caso qualquer, ele pode ser mais complexo, então
vamos supor que eu tenha 300, 400 linhas, eu não quero ficar somando uma a uma, eu posso inserir aqui uma função, a função soma produto, que vai multiplicar todo mundo e depois vamos multiplicar todos esses campos aqui pelos campos em amarelo, depois somá-los. Então o que eu faço para adicionar essa função? Eu venho inserir função, venho em tudo para garantir que ela vai estar aqui e vou em soma produto. Aqui está. Ela abre o meu assistente. Então basta eu selecionar o campinho em amarelo e em seguida o campinho em branco. A ordem desses campos não faz diferença, ok? Só preste atenção para não selecionar a parte em azul, apenas o amarelo e todo mundo debaixo do amarelo referente aos campinhos em branco. Dou ok, está aqui a minha função. Se você quiser conferir, basta apertar F2 que ela aparece. Bem, já que eu coloquei a minha função objetivo, agora eu vou botar as minhas restrições. Então vou botar essa primeira restrição, que é referente ao nó 2. Então, referente ao nó 2, eu tenho umzinho aqui de novo multiplicando x12 e um menos umzinho aqui multiplicando x25. Então, x12, 1, x25 menos 1, x12, x25 menos 1. E agora, todos os demais são 0. Então, todos os que não estão aqui listados na primeira restrição são 0, exceto x12 que vale 1, multiplicando, e x25 que vai ter um menos 1 multiplicando. Então, o 1 que multiplica x12 e o menos 1 que multiplica x25. Qual é a função que eu vou adicionar aqui? Novamente, soma e produto. Agora que eu já usei, ela vai aparecer já aqui, ó, nas mais recentes utilizadas. Então, eu vou por aqui já selecionar o meu amarelinho e o meu branquinho. E dou OK. Está aqui meu soma produto. Vou fazer isso para todas as restrições. Então a próxima é x13, é positivo, então tem um umzinho aqui. E depois eu tenho menos 1 multiplicando x34, menos 1, 35, menos 1 multiplicando x36. Então 34, 35 e 36. 34, 35, 36. 0. Todos os outros, 0. Vou inserir novamente a minha função some produto. Vamos para a próxima restrição, que é referente ao nó 4. Então, o x14 e o x34 entram. x14 e o x34 entram. Quem está saindo? x46. Então, vai ter um menos 1 multiplicando x46. Todos os demais valores são 0. Vou inserir novamente some produto. Próxima restrição, 25 e 35 positivos e menos 57. Todos os outros valores, 0. Por último, o sexto nó. Então,
36 e 46 positivo. E o 67 negativo. Então, todas as restrições de balanceamento desse nosso primeiro bloco estão inseridos. Colocamos todas as restrições de fluxo, mas ainda falta colocar o que está aqui do lado direito da igualdade, que nesse caso são todos os valores zero. Então eu vou criar aqui um campo e vou botar aqui apenas o sinal de igualdade para eu lembrar que essa restrição é de igualdade. Esse igual não tem qualquer função lógica aqui. Ele vai ser colocado lá no solver. Só que eu estou colocando só para lembrar que este bloco de restrições possui restrições do tipo de igualdade. Então aqui são todos os valores zero. De onde vieram esses valores zero? Vieram desses valores zeros aqui. Todos depois da igualdade são zero. Os 5 zeros depois da igualdade, os 5 zeros aqui. Bem, vamos inserir agora este bloco de restrições. A lógica é a mesma. Então, perceba que a primeira restrição eu só tenho x12. Todas as outras variáveis não estão aqui. Então, eu vou adicionar aqui. Então, eu vou adicionar aqui. x12 é positivo, certo? x12 aqui está positivo. E não tem mais ninguém. Se não tem mais ninguém, eu vou botar zero. Adiciono zero. E vou inserir aqui a mesma fórmula. Onde vai estar o valor de x12? Vai estar aqui. Então aqui eu vou inserir a mesma fórmula, soma e produto. Tá lá. Bem, agora que a gente já entendeu isso, eu vou fazer isso para todo mundo. Então, o próximo é x13, aqui vai ser 1 e todo mundo vai ser 0. O próximo é 14, todo mundo vai ser igual a 0. Eu vou fazer isso rápido, eu vou botar 0 em todos eles. Eu já sei que vai ficar uma diagonal aqui. Então, eu vou botar 0 em todos eles. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 restrições sobrando para botar. Então, vamos botar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou colocar 1 aqui. Em todo mundo. Eu vou colocar em todos esses aqui também a mesma fórmula do soma e produto. Então, dessa vez, eu não vou fazer 1 a 1. Se você quiser aprender aqui, eu vou fazer tudo de uma vez só. Eu peguei a de cima. Perceba que, clicando aqui, ela vai destacar quem eu estou utilizando para fazer essa fórmula. Então, ela está multiplicando o amarelo pelo branquinho. Em todos eles, eu vou mudar apenas o branquinho. O amarelo vai permanecer o mesmo. Então, eu vou vir aqui no amarelo e vou colocar cifrão antes da letra e do número. Você pode só vir nele e apertar F4, que isso aparece automaticamente. Dei Enter e agora eu posso puxar a minha célula, a minha fórmula, para baixo. E agora a mesma fórmula veio aqui para baixo. Perceba que agora as fórmulas vieram sempre multiplicando amarelo pela linha na qual eu estou. Todas essas restrições agora não são de igualdades, elas são do tipo menor ou igual. São do tipo menor ou igual. Elas são do tipo menor ou igual, olha. Então vou, só para lembrar de novo, inserir ali menor ou igual. Eu insisto que isso aqui é só para você lembrar que essa restrição é do tipo menor ou igual. Se você decorou, tudo bem. Isso não vai mudar o resultado, ter isso ou não vai mudar absolutamente nada a tua resposta. A primeira restrição que aqui está, ela é referente a quem? A x12. É o único que está aqui, ó, x12. Essa aqui é referente a x13, essa é 14. Ora, e cada um deles tem uma restrição.
x12 tem que valer no máximo 6. Então vou botar o 6 aqui. Então é 6, 4, 1, 4, 3, 1, 3, 4, 4, 9. Todos esses valores aqui vieram desses valores aqui. Então agora, percebam que eu já botei todos os dados que estavam no nosso modelo para o Excel. Agora, então, eu posso utilizar o Solver. Novamente, para abrir o Solver, você vai em Dados e o Solver está aqui. Se ele não estiver aqui, você pode vir em Opções, Suplementos e inserir o Solver. Ele vai estar por aqui. Você clica nele, aperta em I e seleciona. Bem, o meu já está aqui, ok? Você vai selecionaria esse carinha. O meu já está selecionado e ticaria. Voltando para cá, então vamos inserir o Solver, abrir o Solver. E a primeira coisa que o Solver pergunta é: onde está a sua função objetivo? Ora, minha função objetivo é essa aqui da linha Z e a fórmula dela está aqui. Então vou clicar aqui. A segunda coisa que o Solver pergunta era: qual é a sua função de maximizar ou minimizar? No caminho mínimo, nós escolhíamos minimizar. Agora, como quero fluxo máximo, a opção vai ser maximizar mesmo, que já vem selecionada. Quais são as variáveis do seu problema? Quais são as variáveis de decisão? Ora, as variáveis de decisão são os valores de x12, x13, x14, que estarão aqui nessa linha em amarelo. Então, seleciono tudo em amarelo. Tome cuidado para não selecionar esse carinha aqui em cima onde tem o texto. Não tem nada a ver. Você tem que selecionar campos em branco. Os campos que foram utilizados nas fórmulas. Então, sempre nos meus modelos eu pinto de amarelinho justamente para chamar a atenção. E vamos adicionar as restrições. Perceba que eu tenho dois blocos de restrições, um do tipo menor ou igual e outro do tipo de igualdade. Então, vou fazer primeiro esse bloco, que é do tipo igual. Então, perceba que o igual que está aqui, eu coloquei aqui. Ó. Então, para o campo em azul, é igual ao campo em branquinho do lado. Adicionei. E agora eu vou colocar este campinho aqui do segundo bloco de restrições. É do tipo menor ou igual. Menor ou igual. E o branquinho do lado. Dei OK, as restrições vieram para cá, dois grandes blocos de restrições. Não esqueço de selecionar para utilizar um modelo simplex de programação linear. Dependendo da versão do Excel, não vai estar escrito simplex, mas pode estar escrito programação linear ou linear program. Utiliza esse cara. E agora basta resolver. Ele abre essa caixa de diálogo. Eu não quero os relatórios agora. Então esta é a resposta dele. Se você viu o vídeo de caminho mínimo, você vai lembrar da resposta lá deu 9. Não tem nada a ver um 9 com o outro. Foi mera coincidência. Ok? Este problema não tem absolutamente nada a ver com o outro. Aqui o Excel me deu a resposta dizendo que x12 vale 4, x de 1 para 3 vale 4, x de 1 para 4 vale 1, x de 2 para 5 vale 4, x de 3 para 4 vale 1, x de 3 para 5 vale 0, x de 3 para 6 vale 3, x de 4 para 6 vale 2, x de 5 para 7 vale 4, e x de 6 para 7 vale 5. E o fluxo total é igual a 9. Vamos voltar para cá. Então, o que o Excel me disse é que de 1 para 2 eu posso passar 6, mas a melhor opção é passar 4 apenas. Então, aqui, na verdade, eu vou passar 4. De 1 para 3, eu vou passar 4. Eu passei tudo que eu podia. De 1 para 4, eu passo 1. De 2 para 5, eu passo 4. De 3 para 4, passo 1.
De 3 para 5, eu passo 0. De 3 para 6, eu passo 3. De 4 para 6, eu passo 2. De 5 para 7, eu passo 4. E de 6 para 7, eu passo 5. Então, o fluxo máximo é dado por 4 mais 5, 9, todo mundo que entra em 7. Mas perceba que se eu pegasse todo mundo que sai de 1, 4 mais 1, também daria 9. Ou ainda, se eu pegasse todo mundo que passa por aqui, 4 mais 3 mais 2, vai dar 9 também. Então, o fluxo máximo poderia realmente ser encontrado por qualquer corte longitudinal no meu grafo. Mas vamos ainda analisar esses valores em azul. É a quantidade de fluxo que eu vou utilizar num determinado arco. Então, do arco de 1 para 2 eu poderia utilizar 6, mas estou utilizando apenas 4. Não adianta eu utilizar mais do que isso. 1 para 3 eu posso usar 4 e estou usando 4. Perceba que, então eu posso identificar em cada arco se existe capacidade ociosa. Essa capacidade ociosa neste pode ser um dado recurso que pode ser realocado, pode ser funcionário, pode ser uma quantidade de máquinas. Eu não sei, isso depende do seu problema original. É só uma interpretação do problema. Ok? É importante que você olhe para o grafo, olhe para a rede e olhando para ela, você consiga analisar as informações vindas do Excel, para que isso não se torne só um monte de número, um monte de desenho. Isso aqui tem que ter um significado no mundo real, tem que ter um significado para o seu problema. No caso, se eu quero bombear água da origem para o destino, aqui a quantidade de litros de água, por exemplo, por segundo, uma vazão que vai passar em cada um dos meus arcos. Ok? Então essas são as soluções. Então você poderia alocar recursos aqui, você teria possibilidade de melhorar no mundo real a sua solução, pegando o recurso de um dado arco e levando para outro, se for possível. Ok? Então ficamos aqui, resolvemos o problema e aguardo suas críticas, comentários e sugestões. Muito obrigado e até mais.